A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica. Que Deus nos abençoe e venha falar conosco através dessa lição de hoje, né? Nós estamos estudando aí o terceiro trimestre de 2024. E o assunto aqui desse trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. É o tema, né? E subtema: os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então é esse tema e subtema aqui nesse terceiro trimestre, né? E hoje nós estamos aqui na lição de número 3, que é lição de número 3, 21 de julho de 2024. O assunto da lição: Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Então esse é o nosso assunto de hoje, dessa lição, né? Texto áureo. E disse, porém, Ruth: não me istes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Então esse é o texto áureo, né? Verdade prática. Há uns aos outros sem nada exigir em troca. Evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamento fortes e duradouros. É isso aqui, né? Nossa verdade prática traz e evidencia esse amor de Deus que está em nós, né? Ou seja, uma pessoa com outra pessoa no mesmo propósito de Deus ali, né? Porque, na verdade, se não tiver Deus, até entra aí a palavra de Deus, que todo dom perfeito vem do alto, né? Vem de Deus. Tudo que é certo, é correto, é bom, é vida, né? Então, se uma pessoa com outra não tiver Deus no meio da história, não existe. Existe um amor humano que não é duradouro, que não é para sempre, né? Não é verdadeiro. Uma hora ele... Mas quando Deus está no negócio, que é exatamente isso aqui, né? Quando ela disse isso, verdadeiramente fez, assim como disse, aconteceu e evidenciou que Deus estava com eles ali, com elas, né? Nesse sentido aqui, né? Então, evidencia quando você ama alguém sem exigir nada em troca. Você expõe, você externa esse amor de Deus que está entre vocês, né? É exatamente isso aqui que está dizendo nessa verdade prática, que evidencia, né? Que é o amor ágape, né? Sim. Que está. O amor de Deus é envolvido nos corações, onde realmente não é uma relação que não se quebra, que não se rompe. Aí não tem uma exigência, né? Uma troca, né? Não tem interesse pessoal, porque isso já vai agravar a relação, porque sobrecarrega o outro, quando se pensa só em si. Aqui é mutualidade. Ruth pensou na sua sogra, pensou em atender suas necessidades, prestando-lhe serviço de cuidado, atenção, companheirismo. E, ao mesmo tempo, sua sogra, mesmo idosa, ela ainda assim sugeriu que a sua nora procurasse a sua vida e fosse recomeçar, que não
tipo, não perdesse tempo com ela, porque ela já estava idosa, e que ela não se preocupasse. Assim, uma coisa muito linda, essa relação, onde cada um está pensando no bem-estar do próximo. Então, de verdade, existe o amor de Deus nessa relação, independente de ser entre cônjuge, entre pais e filhos, nesse caso aqui, nora e sogra, e entre irmãos. Se não houver esse entendimento de que o amor de Deus no nosso coração nos faz ser esses seres humanos melhores, que pensam nos outros, que ajudam os outros, que está disposto a servir. Então, se nós tivermos esse amor derramado no nosso coração, nós temos condições de atender essas necessidades. Isso é muito lindo. O Jesus, ele falou muito sobre isso aí, né? Amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque Jesus, ele não veio para dar vida por nós, para trocar por alguma coisa. Nós não temos o que dar para ele. Tá entendendo? Ele veio com esse amor verdadeiro para resgatar a humanidade, que a humanidade não tem nada para dar. O mundo inteiro não compra o valor de uma alma, você não pode ter nada no céu. Ou seja, trocar alguma coisa do céu, você fazer essa troca com alguma coisa da terra. E ao mesmo tempo, sim, mas em Cristo, né? De você dar os teus membros para servir ao Evangelho, e você está trocando, fazendo uma troca. No sentido, uma troca que é pela graça. O que é isso aí? Que é uma troca pelo amor de Deus, ele te dá. A graça é agraciado, está dizendo já, o nome é de graça, que não é porque deu. Até a gente diz, sempre eu falo nas pregações, que não é que você deu nada, você pegou de Deus, você buscou em Deus, buscou, se alimentou, e aí você dá para Deus. A adoração, esse amor está em ti, você dá para os outros, você convive com os outros com esse amor, amai uns aos outros. É o que nós estamos fazendo aqui. Para que esse programa aqui? Qual é a finalidade? É evangelizar as pessoas. É passar esse evangelho, essa vida, esse amor de Deus, essa graça de Deus, essa salvação de Deus para as outras pessoas aí. Nós não estamos ganhando nada com isso aqui no sentido natural. Então isso aqui é amor pelas almas. Então é isso aí. Quando a gente vai conviver, tem que ter muito mais controle. Muito mais, buscar muito mais em Deus, né? Sim. Para que possa controlar nossas emoções, para não ferir esse amor aí. Aí o apóstolo João fala muito nesse amor, né? Amais uns aos outros. Ele fala muito também isso aí. Isso. Porque... E se você diz que ama, mas se as suas atitudes não condiz com uma realidade de serviço, de entrega, não é o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor sempre está pronto a se colocar no lugar do outro. Claro que nós não vamos ficar a vida inteira prestando o mesmo serviço àquela mesma pessoa, mas em algum momento que aquela pessoa necessita de uma atenção mais especial, e se tiver à nossa disposição, o amor, na prática, envolve serviço. Porque no caso dela aqui, ela como uma menina nova, a Ruth, ela se disponibilizou a cuidar de Noemi. Cuidar no sentido, como ela mais velha, quem tinha ali pela lógica, quem ia cuidar era a Ruth, né? Pela lógica da coisa, que ela era bem mais velha, né? Então, aonde tu for dormir, lá eu tô. Aonde tu morrer, lá eu morro também. Pensa num negócio forte, né? Então, aí você vê isso aí, né? Mas quando a gente vai olhar no geral, assim, a gente cuidar das pessoas. Você falado aqui nessa lição a respeito de ajudar os ricos, também ajudar aqueles mais pobres, os necessitados mesmo. Mas ao mesmo tempo ele corrige aí no sentido de não é o ansioso, aquele que fica só na boa, brincando e querendo que os outros trabalhem para ele. Não é isso aí, não.
Aí ele cita lá, o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses de quem não trabalha que não tem direito a comer. Aqueles que andam só vagabundando sem fazer nada, né? Então não é nesse ponto de você pegar o que você tem e dar para os outros, não. Mas é para ajudar. Por que está falando isso? Porque Boaz ajudou a Ruth, no sentido de dizer, não, deixa ela pegar as espigas aí, até pediu para, né, os empregados dele deixar cair algumas, porque queria, que é para ela juntar mais um pouco de espiga lá, né? Então ele viu por esse lado, ele tinha condição de ajudar, porque viu o esforço dela. Mas se ela tivesse deitado lá na casa, nem conhecer ele, conhecia, né? Ia ficar lá, né? Se fosse preguiçosa, é nesse caso aí, né? Mas é isso que ele explica aqui, que não é para aquele que fica só na boa lá, né? Porque hoje está muito assim, né? O pessoal estão se aproveitando. Às vezes a pessoa chega para a gente e diz, mas tu não é um homem de Deus? Eu digo, não é por isso mesmo que eu não vou te dar. É porque eu sou homem de Deus. Então, porque tem gente que ele é assim, ele acha que tu tem direito de trabalhar, a obrigação, né? De trabalhar para ele vagabundar e dar as coisas para ele. E vai trabalhar, meu. Agora o cara tá doente, passou por uma situação aí de enfermidade, uma coisa assim. Então esse caso aí vai ser falado aqui, que ela se esforçou, né? Isso. E ele viu esse esforço, né? E ela vendo quem? A sogra, que precisava de ajuda, levava para ela, para duas. Então esse lado, todo esse amor aí dentro dessa, né? Essa história é inspiradora, né? E a gente vê até um paradoxo aí entre Elimeleque, que era o esposo, né, de Noemi, que estava na cidade de Belém, terra do pão, e vai ser imigrante, vai para a terra estrangeira, leva seus filhos. A gente já viu na primeira e na segunda lição esse resumo aí, mas é um paradoxo porque eles vão para a terra estrangeira. E nesse caso aqui, agora Ruth vem para a terra estrangeira. Para ela é estranho aí, porque Belém não era a terra dela. Ele não acreditou e ela acreditou. É como que seja assim, né? Exatamente. Ele sai da sua terra e morre na terra estranha. E ela já vem para a terra de Belém, onde lá ela é favorecida com a bênção de Deus. É muito. É uma. É assim, um exemplo para nós hoje, assim, para todas as pessoas de toda a geração, né? Porque ela decidia assim, aqui nem fala em família nem nada. Volta para tua família, não. Minha família é tu. A partir de hoje, o meu Deus o teu Deus é o meu, né? Teu povo é o meu povo. Eu não quero conversa com o meu, não. Então ela saiu fora da idolatria ali, né? Então isso é muito importante. Essas palavras aqui de Ruth, né? Isso é maravilhoso, né? Hoje a pessoa, por dizer isso para alguém, fazer essa confissão, ou seja, né? Essa é uma opção. Sim. Aí é muito sincera. E isso foi concretizado, foi evidenciado, né? Com as atitudes dela dali. Ela disse isso, não foi só dizer, foi fazer. É um caso que às vezes a gente fala de aceitar Jesus e viver o cristianismo. Não é só dizer, é viver mesmo, de verdade, né? Então isso a gente tem que todo dia estar abrindo uma porta para Jesus, todo dia pedindo para Ele melhorar nossas vidas. Porque é um aprendizado, é um caminhar. O caminhar não é você está andando, né? Todos os dias tem obstáculo nesse caminho aí, tem coisas diferentes, principalmente no mundo espiritual, né? Todo dia tem laço, tem arapuca aí, que a gente tem que estar pedindo para Deus para ir enxergando esse caminho aí, esses obstáculos aí, difícil de caminhar. Então tem que estar todo dia pedindo para Deus entrar na nossa vida, né? Assim?
Exatamente. Leitura bíblica em classe, né? Tá? Leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 6 ao 8, e também do versículo 14 ao 19. O versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Versículo 7, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas, caminhando para voltarem para a terra de Judá. Versículo 8, disse Noemi às suas noras, ide, voltai cada uma à sua casa, à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Versículo 14, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Versículo 15, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Versículo 16, disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faças assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Versículo 18, vendo ela, pois, de que todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Versículo 19, assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Essa proposta, né, de Noemi, né, de dela voltar. Tinha tudo para estar certa, correta. Ela estava abrindo mão também ali de um apoio, né, porque ela já estava acostumada junto ali, já estava com um bom tempo junto. E a única pessoa que restou da família foi elas, né? Então ela abriu mão disso aí, a Noemi também, né? Então isso é muito importante de abrir mão, às vezes, de uma oportunidade ou de um certo apoio, que é o que ela podia apoiar ali, e abrir mão disso para que a outra tenha oportunidade, né? Que é o caso delas, tiveram a oportunidade de fazer o que quisesse, né? Podia voltar. E Noemi, ela não olhou por esse lado exatamente de prender, né? Ela na necessidade dela, né? Porque ela voltando ali para o seu povo, ela não sabia o que ia acontecer com ela. Ao chegar lá, quem ia amparar ela, mas ela abriu mão disso, mesmo com dores ali, com certeza, né? Mas ela abriu mão de sair para a felicidade das meninas, né? Mas a Ruth não aceitou isso, né? Já também abrindo mão de seu povo, de tudo ali, né? Sem saber o que ia acontecer, mas ela, é como disse o apóstolo Paulo aos Efésios ali, quando foi sair, disse que nada tinha a vida dele por preciosa, não. Então, bora que morra. Eu não sei o que vai acontecer, eu indo aqui para Jerusalém, eu não sei o que o Espírito me revelar de prisão em prisão. Então, assim ele disse, eu não tenho a minha vida por preciosa. Assim ela disse também, né? Sim. Assim, aonde tu morrer, lá eu morrerei e serei sepultada lá. Quer dizer, uma decisão mesmo que isso traz para nós, é uma decisão quase igual a de Cristo mesmo, assim, né?
Exatamente. Que Cristo, ele veio já certo para morrer mesmo, por nós, é uma coisa assim. Porque todos nós sabemos que vai morrer, mas não entregue, assim, saber já de certeza, não, vou sem causa, sem causa alguma, né? Então, Deus, ele dá, assim, um conforto pra gente que parece que a gente não vai morrer, né? Aí você vai levando a vida, você vai envelhecendo, depois você até quer, eu acho. Porque já Cristo, não, com todo o vigor, 33 anos ali, e se entregar sem causa alguma, né? Que é o caso aqui também, que fala na verdade prática, né? Da pessoa se entregar, né? Que é amar uns aos outros sem nada exigir em troca. Evidencia que Deus está em nós. Entendeu? Então, só Deus mesmo na vida de uma pessoa. Aí quando Paulo dizia aos Gálatas, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é exatamente isso, não valorizar a vida da gente e a gente dá a vida. Quando a gente diz dar a vida, às vezes não é morrer como Cristo morreu, pregado lá na cruz, lá, ó. Mas é no sentido de você, em vez de você gozar a vida, tá ali assistindo um futebol, na praia, não sei aonde, você está fazendo um programa desse aqui, você está num culto, cultuando o Senhor, você está lendo Bíblia. É você dar a vida no mundo espiritual, entendeu? Para resgatar a vida, ser um soldado de Cristo, né? Que não é um soldado humano que vai livrar ali uma pessoa, assim, prender outros, não. Mas no sentido espiritual, né? Você está dando a tua vida, no sentido trocando uma hora de lazer por uma obediência, um abastecimento em Deus, se alimentando em Deus, para salvar tanto você como os outros. Então isso é dar a vida de Jesus, ele sempre lhe fala isso aí, aquele que sofrer por amor de mim, pelo meu nome. Então ele sempre diz isso, porque o sofrimento vem de qualquer jeito aí, mas tem que ver se foi pelo nome do Senhor ou não, né? Quando você vê aquele dia assim, aquele que der pelo menos um copo de água a um desses pequeninos, em nome de discípulo meu. Então ele diz isso, no meu nome, aquele que seja um discípulo meu. Porque esse copo d'água dá para qualquer um, isso aí não vale nada. Agora tem que ver se é por causa de Cristo que está na pessoa lá. Aí se der um copo d'água, não perde o galardão. Ele diz, não perde de maneira nenhuma. Então, né, num caos, que aqui ela fez mais isso aqui pelo amor de Deus mesmo também. O teu Deus é o meu. Ela foi mais por causa disso aí, né? Não foi nem tanto assim. Se não tivesse esse amor a Deus, ela jamais ia. Ela ficava ligada com os deuses dela lá, no forró-bodó, não é não? Ia fazer, era mais atração para ela ficar, se ela não tivesse se convertido. É isso que a gente tem que entender aqui, que esse amor de Deus, que é um amor verdadeiro, ele te leva a isso aí, né? A você ajudar as pessoas a seguir a paz com todos e a santificação. Então você tem interesse, te chama a atenção esse lado aí, né? Sim. Com certeza, né? Sim. Vamos aos objetivos da lição, que são 3. Primeiro, apresentar a proposta de Noemi. Segundo, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. Terceiro, refletir a respeito da convicção de Ruth. O teu Deus é o meu Deus. Não são as 3 aí. Pode ir. A introdução. Já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth, isso na lição passada, lição de número 2. Agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos focados nos principais personagens da obra: Ruth, Noemi e Boaz. Nesta lição estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade.
O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Exatamente. Porque Deus, ele faz você suportar as coisas também. O Espírito Santo te convence ali, e vai balanceando isso aí, porque na verdade duas pessoas que servem a Deus, ou mais pessoas, seguir a paz com todos. Quando diz isso, é muita gente, não é só, né? Então você equilibra isso em Deus. Quanto mais você busca, mais equilíbrio tem. No sentido de você se controlar e não ferir os outros, aquela coisa toda de você controlar as emoções, a ira, a cólera, as ansiedades. Então você só controla em Deus, de maneira que fique correto. Né? Controlar, às vezes, a gente controla até com um conselho ali fora, de qualquer jeito. Mas é uma coisa que não permanece. Mas quando é em Deus, porque existe um temor, né? E um entendimento. Então é o caso delas aqui, que tinha Deus na história. Então elas equilibraram isso aí de tal maneira e deu certo também, né? É a coisa de Jesus e João. Pensa que os dois que deu certo ali. Já com os outros não dava muito certo. O Pedro só era debaixo da... De vez em quando dava chamado. Não, Pedro não é assim não, rapaz. Quer dizer, ele era danadinho, mas não... Mas não batia muito certo assim com... Já João não, bem equilibradinho, igual Jesus, sereno. Então é assim, né? Mas já Pedro se sujeitou. Ele se arrumou de tal maneira, negou, depois confessou de novo. Não abriu fora também. Mas já os outros eram mais equilibrados, como o João, né? E o irmão dele, Tiago, que era mais equilibrado, assim, no sentido de manso. Vamos... Palavra-chave? A palavra-chave é amor, né? Sim. O primeiro tópico, a proposta de Noemi. Primeiro subtópico, uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi, eu confundo aí a pronúncia. Tanto faz, né? A vida de Noemi, para entender o valor e o significado dos seus atos. Principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, no hebraico, meu Deus é rei, havia morrido. Seus filhos Malom, que significa doença, e Quilion, que significa definhamento, casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas as moabitas Ruth, que significa amizade, e Orfa, que significa pescoço, é o significado do nome dela, ou firmeza. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. A vida de Noemi, agradável, é o significado do nome dela, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, amargosa. Ruth, capítulo 1, versículo 20. Pois é, a gente vê esses nomes aqui, né? A gente fica pensando que deveria ter, pelo menos, proferindo esse nome e estava chamando a doença para si, né? Porque como é que ia colocar um nome que é doença? Porque na antiguidade eles já colocavam o nome exatamente com a realidade, a realidade daquela pessoa. É por isso que havia até as mudanças, doente, né? Quando Deus chamou Abrão, aí passou a ser Abraão, existia aquela mudança, porque o nome já não condizia mais com aquela realidade que ele ia viver, que ele ia portar. Então, eles tinham esses critérios aí. Olha, vê que Noemi mesmo se acha no direito de mudar o nome dela, porque a realidade dela não condiz mais com essa Noemi tão amorosa. Certo, ela mesmo disse, né? Tão agradável, porque a realidade dela era outra. Já o do pai aqui era, né? Em hebraico, meu Deus é rei.
Elimeleque. né? Aí ele pelo menos confirmou que Deus é rei mesmo, né? Aí já o outro, doença, e o outro definhar, né? Que significa também para baixo a coisa, né? Exatamente. Aí então vamos... Segundo subtópico, tirando força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. A diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. Efésios 6 e 13, Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração. Quando soube que Deus havia abençoado seu povo, se levantou com suas noras para voltar a Belém. Ruth, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos. Hebreus capítulo 11, versículo 34. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Provérbios 24 e 10. E uma das coisas que talvez eu não vou dizer só essa vez, quando nós estamos estudando esse tema, assim que a gente não deve olhar o que produziu a nossa vida. Porque muitas vezes, né, as pessoas dessas nem sabem para frente, ela morreu sem saber. É igual está em Hebreus, ali, que fala dos heróis da fé, morreram sem alcançar a promessa, mas vendo como de longe. Então eles tinham confiança nisso. Eles morreram sem alcançar Jesus, Jesus não veio, o Cristo, o Messias, mas ele sabia que vinha. Quer dizer, é a mesma coisa de nós hoje, nós estamos esperando Cristo, né? E nós podemos morrer sem ele vir. Mas nós morrendo, vamos morrer com a esperança. É como vendo de longe o arrebatamento da igreja. Então é isso aí, essas pessoas morreram, elas nem pensavam que Boaz ia ser ali o avô de quem, né? Então é assim, você fazer sua parte aqui na terra, né? Você não se achar um coitadinho e que, ou de alguma forma, achar um nada, que não está fazendo coisa nenhuma. Só é você procurar fazer o que é certo, buscar em Deus e Deus vai te usar que, né? Muitas vezes você vai ganhar uma alma ou um filho teu vai ganhar muitas almas, né? Até tem a história de Billy Graham, que diz que um homem pregando lá e ele aceitou Jesus. O cara ia pensar que um menino daquele ia ser o Billy Graham. Depois, quem sabe, até morreu o homem que pregou, não sei contar a história, mas quem sabe morreu e sem nem saber que ganhou o homem para Jesus, que ia ganhar milhares de almas. Né? Então é assim, eu acho que a gente tem que ver esse lado aí, para nós aqui, em exemplo, isso aí, para a gente fazer nossa parte aqui, que a gente pensa até que não é nada. O que eu estou fazendo? Deus não está me usando, não. Um Jeremias da vida. Rapaz, preguei tanto, ninguém acreditou em mim, foram tudo cativo, virou. Aí só que Deus falava com ele, né? Que não estava fazendo nada. Mas é assim. Então, às vezes, você não vê produção, não. Né? Que é esse caso aqui, né? E depois a geração veio, depois ali, Davi, depois de 14 gerações, veio o Messias dessa geração. Então, é importante a gente ter esse ânimo, entendeu? Que é o caso da Noemi, ela teve ânimo de voltar, aqui está falando de tirar a força da onde não tem, né? Da fraqueza. Para isso, para ter resultado. Né? Que parece que ali, para ela, era só uma volta mesmo, voltar.
chegar ali até ser humilhada, né? Amargosa mesmo. Mas que nada. A bênção estava na mão e Deus honrou ela mesmo, né? Ela mesmo declarou, né, ao ser recepcionada com certeza pelas amigas antigas que Não me dizem chama, que elas se surpreenderam com a chegada e foram logo, olha, Noemi voltou. Ela mesmo disse que ela se sentia amarga exatamente porque ela tinha saído de lá cheia e tinha voltado vazia. Com certeza, tinham saído em 4, agora voltava em 2, mas Ruth, na verdade, não era, da parte sanguínea não era parente, mas logo em seguida já vem a declaração que a nora dela, pela bondade, valia mais do que 7 filhos. Então, de alguma forma, confiar em Deus e seguir em frente é o caminho certo, porque a recompensa está lá. E quando falou 7, depois da luz, sim. O número perfeito de Deus, né? Mais do que 7 filhos. Eita, rapaz. Rapaz. Aí vemos aqui agora o terceiro subtópico. Esse aqui é um comportamento lindo de Noemi. Sem manipulação emocional. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, de primeira mão, né? Mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu libertá-las para que voltassem à casa dos pais. Ruth, capítulo 1, versículos 7 e 8, e Ruth, capítulo 2, versículo 11. Mesmo de idade avançada, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e construírem família. Ruth, capítulo 1, versículos 8 ao 13. Noemi assumiu sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. Provérbios capítulo 20, versículo 11. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Exatamente. Aí você vê que é o que já foi falado, né? Ela não pensou nela. Sim. Poxa, eu via que a nora era bem chegada a ela, era para aprender nela, né? Mas ela resolveu, é o amor de Deus mesmo. Ele dá o livre-arbítrio para a pessoa. O amor de Deus, ele não manipula, ele não prende, ele não escraviza, ele não obriga. É tanto que Paulo ele fala um pouco, né, desse amor, né? E ele diz isso aí. Então é um livre-arbítrio, é voluntário. Você ama a Deus voluntariamente ou não ama. Então não tem nada de... Da mesma forma você buscar a Deus manipulando, querendo manipular Deus ou barganhar de Deus, não vai ter ele. Então assim, né, aqui ela foi usada exatamente por Deus nesse sentido aí, de deixar as noras fazer o que bem entendesse, deixar livre mesmo, sem prender de maneira nenhuma. Então isso aí Jesus sempre ele pregou isso aí, essa liberdade, né, para as pessoas, bem liberto mesmo. Agora a verdade, tem que ser dita a verdade, que é para também não enganar as pessoas, né? Então é assim, eu acho que... Então nós vamos aqui para o nosso intervalo, aí daqui a pouco voltamos aí com o segundo tópico da lição.
ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manche teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até, na rocha eterna firma a tua fé. Verás o teu dito, de Deus é teu ser, até esperar a coroa tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Graças a Deus já estamos aí de volta. Nós vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, a convicção amorosa de Ruth. Primeiro subtópico, uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. Ruth, capítulo 1, versículo 14. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que sua cunhada. Ruth, capítulo 1, versículo 15. A atitude de Noemi extraiu o que havia de mais íntimo de Ruth. Uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Pois é, isso é verdade. Aí, então, provada e aprovada é exatamente
Até Tiago diz, né, que a gente passa pelas lutas, aí quando você vence, você é aprovado. Aí recebe a coroa, ou seja, você foi diplomado, recebeu a aprovação da parte de Deus, né? Aí é nesse caso aqui, que ali parecia as duas ser igual, no sentido de estar seguindo. Aí quando ela falou para ela voltar, aí apareceu a verdadeira mesmo, que foram provadas, mas quem foi aprovado só a Ruth. Que era um verdadeiro amor, de verdade, né? Uma convicção de que queria, né? Não só, eu volto a dizer, não só pela pessoa dela, mas pela o Deus que tinha nela também, né? Então isso aí a gente vê nesse sentido natural, mas você vê que ela está falando do Deus dela, né? Então, não só como povo, como pessoa. Aí, com certeza, ela sabia ali, conviveram muito tempo, e Noemi sempre falava do povo dela, como é que era, né? Que funcionava lá, né? Como é que... os costumes. Então, isso aí, ela se interessou por esse tipo de vivência, né? Do povo, né? De caráter e tudo. Então, também, da mesma forma, o Deus, né? Ela conhecia através dela, né? Como é que era a lei do Senhor, naquela época, a lei de Moisés ali, tudo. Então, ela se interessou por esse lado. Já a outra, ela não teve essa visão de Deus, assim, de povo. Ela tinha ali um apreço pela sogra ali e tal, mas pessoal ali, não tinha esse... não abrangia tudo, o povo, os costumes do povo, ela não se interessou por isso e muito menos por Deus, o Deus de Israel. Ela ficou mais com os deuses dela lá, do povo dela, né? Já aí externou, extraiu, como diz aqui, a Noemi extraiu de Ruth um verdadeiro amor, uma convicção de querer viver com um povo de Deus. Verdadeiro, né? Sim. Então você vê que às vezes você tem, como diz o apóstolo Paulo, né? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, né? Ele fala ali em Romanos 10:10, né? Porque só confessar, mas primeiro tem que ser justificado. É o caso aqui. Não era simplesmente externo isso aqui, esse amor, tinha uma convicção interna, que é uma aprovação, uma justificação do próprio Deus aqui, que ela era verdadeira, entendeu? Então tem que ter isso aí. Foi o caso que aconteceu aqui, né? Segundo subtópico, amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos e um irmão na adversidade. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra viúva idosa. As expressões onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e onde quer que morreres, morrerei eu. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, demonstravam o grau de companheirismo e de comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Exatamente. A gente tem que ver isso aí, né? Aí a gente passa lá para Jesus outra vez, a questão de Pedro. Parecia não ser tão assim, mas quando ele disse ali que iria, eu vou até a prisão, contigo eu vou até a prisão e até a morte. Aí Jesus só mostrou para ele que do jeito que ele estava pensando não ia não.
se não tivesse Deus na vida dele. Mas ele ia. Se Deus tivesse, ia. Então ele só provou, deixou provado para ele que não era bem do jeito que ele estava pensando. Mas ele ia se concretizar na vida dele porque ele queria. Ele tinha vontade, ele só não sabia como é que era. Então, no caso da menina aqui, que ela está falando mais no lado natural. O Velho Testamento ali é mais natural também. Então, tanto no sentido povo, como no sentido Deus, era mais natural, que era uma lei ali. Então, ela se encaixou no sentido de querer, né? E já Pedro, ele era acostumado com essa lei aqui também. Ele dizia, não, comigo é na faca. Aí meio natural a coisa. Aí quando Jesus deixou claro para ele que ele tinha que aceitar Jesus. Ele tinha que entrar no mundo espiritual com o poder de Deus. Não com arma natural, mas com arma espiritual. Então ele, como era um judeu, ele não entendia isso. Estava entendendo tipo Ruth aqui, quase assim. Mas ele queria. Então é esse querer, que é o caso dessa convicção, né? E aqui falando dessa certeza de, não, eu vou fazer, eu quero isso. Aí Deus diz, eu quero também. Quando você quer uma coisa boa, Deus está dizendo, eu quero também. Não tem como você querer uma coisa que é certa, correta. Pode ser a pessoa que for. Deus está com você naquilo lá, aquele assunto lá, porque é bom, está certo, está correto. É para ajudar alguém, é para ajudar você mesmo. Então não tem como Deus estar fora do que é certo, não. Né? Então é assim, ainda que seja uma pessoa que não tem nada a ver com Deus, mas... Aí o apóstolo Paulo, ele fala aos romanos a respeito disso aí, que tem gente que do seu próprio coração, ele tira a lei. Então, nesse sentido aí, ele não tem salvação, mas ele tem coisa que ele não faz errado. Não faz de jeito nenhum. Né? Então, significa que Deus naquele assunto está com ele. É o querer do homem. Né? Vamos aí. Terceiro subtópico, um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Ir às plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés, Ruth, capítulo 2, versículo 2, Levítico, capítulo 19, versículo 9 e 10, capítulo 23 e 20, versículo 22, Deuteronômio 24 e versículo 19. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 ao 19, Tiago capítulo 5, versículos de 1 a 6. Mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, que devem ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento, pois exceto nos casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje. Gênesis capítulo 3, versículo 19 e 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10 ao 13. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia recolhia tudo e levava para a sogra. Ruth capítulo 2, versículo 7, versículo 17, versículo 18. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. 1 João capítulo 3 e versículo 18. É exatamente essa prática aí, né? Aí vai exatamente externar isso, né? Você evidenciar, né? Sim. E quando chega aí na questão de riqueza, aí você vai ver, né, essa bondade, né, que tem que ter na pessoa que tem mais condição para ser
ter compaixão daquele que está necessitado, de verdade, né? Então, às vezes, nos dias de hoje, as pessoas querem se aproveitar disso aí. É a pessoa que não quer trabalhar, né? Aí ele até fala a respeito do Deus, tá? Não serve a Deus, não é um homem de Deus. Então ele coloca o nome de Deus aí como se favorecendo, né? Mas não, a palavra de Deus diz para ter compaixão daquele necessitado, daquele que não tem como trabalhar, né? Mas não no sentido desse que anda ócio, né? Como diz aqui, né? Em vez de trabalhar, ele quer que os outros trabalhem para ele. Ou malicioso, né? A maioria das pessoas hoje é malicioso, ele tem uma malícia de tapear, de querer tapear os outros com lábia, né? Então não, a palavra de Deus diz para a gente ajudar aquele que está precisando. Quando a gente vai ver a carta de Paulo a Timóteo, falando a respeito de viúvas da igreja, tudo. Aí você vai ver, ele vai explicar o que é uma viúva, considerado uma viúva no sentido de que seja ajudada pela igreja. Então não é qualquer viúva não, só porque o marido morreu, não. Não é assim não. Então tem que ver a condição da pessoa, a maneira que ela vive, está agindo, para que possa ser considerado. Então, do mesmo jeito é aqui, né? Tem que ver esse lado. Agora, ela aqui fez direitinho, que ela foi trabalhar. Já o chefe dos trabalhadores viu o esforço dela. Ela não tinha condição mesmo, né? E assim ajudou ela. Sentido até que, quando você vai ler o livro de Ruth, está falando que ele mesmo pediu para os trabalhadores deixar cair as espigas ali, se fazer que caiu e tal, só para ela juntar mais um pouco de espiga. Porque ele viu o esforço dela, né? E há também o amor pela sogra, né? Não foi apenas para ela, mas também vendo o lado da outra, né? Então nós vamos aí para o terceiro. Terceiro tópico, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Primeiro subtópico, uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Ruth capítulo 2, versículo 12. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Ruth 3, versículo 10. Manteve uma vida austera e disciplinada e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth capítulo 3, versículo 11. Essa foi uma expressão do seu remidor Boaz. Boaz falou isso aí, né? Pois é, aqui aí você vai ver que ela quis se abrigar em Deus, né? Então isso é a coisa mais importante para um ser humano. É isso aí, procurar abrigo em Deus. Porque daí vem a sabedoria, né? Vem a direção, essa simplicidade, né? Vem essa honra, né? Exatamente, ela foi honrada, né? Ou resgatada de maneira honrosa, né? E veio os frutos depois de tudo isso que ela fez aí, né? Por procurar abrigo no lugar certo, né? Segundo subtópico, uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família.
a despeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Tito, capítulo 2, versículos 3 ao 5. Pois é. Aí sem dúvida alguma, né? Os mais velhos têm mais experiência, tudo, né? E precisa ensinar. E nessa época aí, que tinha as leis ali de Moisés, tudo ali, que toda a direção de Israel, dos hebreus ali, judeu, né? As mulheres era para ensinar mesmo os filhos em casa, né? Aí principalmente as filhas, né? Então tinha o trabalho delas era isso aí, ensinar em casa seus filhos, cuidar dos filhos, né? Então aqui, no caso dela aqui, era considerada como filha, já casada com os filhos, mas mesmo assim elas aprenderam com ela ali, né? E Noemi, a gente dá de entender que era uma pessoa de Deus mesmo, né? Na verdade, nunca negou Deus, né? Assim de... Não, todo o tempo, mesmo em terra estrangeira, todo o tempo ela estava ali. Firme. E passou esse exemplo para as noras, que as noras não conheciam o Deus de Israel, talvez nem houvesse culto, mas ela não esqueceu. E para ver o valor de um testemunho de uma pessoa, né? Que está numa terra que nunca viu falar, mas pelo testemunho dela, elas acreditaram, né? Quer dizer, a Ruth, né? Acreditou mesmo, foi a Ruth, né? A outra ainda acreditava, mas era superficial ali, o negócio meio externo só, né? Então é a importância da pessoa ensinar, mesmo às vezes achando que não é tão importante dizer, mas o que você sabe de Deus, você precisa dizer para as pessoas. Isso faz necessário, né? Porque às vezes Deus está contando contigo, né? Para falar dele para alguém, às vezes você não fala. Porque na verdade a gente se acostuma um pouco com Deus, tem isso aí. Porque você sabe, você pensa que os outros sabem. E não é bem assim. Então o que é bom a gente pregar, o que pedir para Deus sinceridade, espontaneidade, a pregar, para falar o que Deus quer e não o que a gente quer. Porque às vezes uma palavra que para ti não tem importância nenhuma. Aí Deus está dizendo, diz isso aí que ele está precisando ali, é isso aí que ele está precisando. Uma palavra que você, para ti, não... Então isso é importante, né? Vamos... Terceiro subtópico, sensibilidade sob liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. Lucas capítulo 24, versículos de 1 ao 10, Evangelho de João capítulo 20, versículos 11 ao 18. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Filipenses capítulo 4, versículo 3, Romanos capítulo 16, versículo 12, Marcos capítulo 12, versículos 38 ao 40 e 2 Timóteo capítulo 3, versículos 6 e 7. Jesus ele teve muito contato, né, com as mulheres, né? A Maria lá, várias vezes, não foi só uma vez. Fala 3 vezes dela, mais ou menos, Maria. Um dia que morreu o irmão, um dia do vaso de alabastro, né? No dia da casa, lá no jantar da casa, no almoço ou jantar, sei lá, que ela ficou sentada aos pés dele, né? Só dessa aí ele fala 3 vezes. E tem mulher cananeia, tem a do fluxo de sangue, as mulheres que cuidavam do seu ministério, ela com as fazendas, né? Que foi expulso 7 demônios, outros foi enfermidade. Aí tem a Maria lá que dizem que é essa dos 7 demônios, é aquela foi pegada em adultério, né? A Madalena, né? Que foi uma das primeiras a ver ele também, né? Então,
esse valor, né, que Jesus deu às mulheres, né? Isso é importante para que seja considerado hoje, né, o Ministério das Mulheres, né? E essa importância que Deus usa, né? Claro que usa. Usa como usa qualquer um, né? Depende dela querer, né? Então é os únicos livros que nós estamos estudando agora, né? De Ruth e Esther, que está na Bíblia com o nome de mulher mesmo, né? Mas que um exemplo muito grande, porque antigamente pouco eles davam valores às mulheres assim. Aí quando vem ter esses livros, os próprios hebreus colocaram aqui é o próprio Deus, né? Mas foi colocado no cânon bíblico aí, com esses nomes, é porque dá exemplo mesmo, pensa, né? Um testemunho, né? Vamos aí para a conclusão. Conclusão. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Ruth, capítulo 4, versículo 13 e 17. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E o segundo, nossa igreja local. Primeiro é a casa. Primeira deverá ser. Aí depois nossa igreja local, né? Pois é, e buscando em Deus, né? Porque se não buscar, você se perde todinho no meio disso aí. Eu sempre digo que a pessoa sem Jesus, assim, que não é crente, não confessou o nome do Senhor, ele só tem uma vida mesmo para cuidar, que é a natural. Agora, depois que você confessa o nome do Senhor Jesus, já é duas vidas, né? Então é isso que eu falei de Pedro agora há pouco. Ele era acostumado ali como judeu, pescador, ele achava que tudo era no natural. Jesus, com a valentia dele, a brutalidade, como João, não. João, a gente vê que o evangelho de João, ele é espiritual. Já o de Pedro é diferente, né? E é porque ele se converteu, claro. Nesse dia, Jesus disse, quando tu te converter, aí tu declara aos teus irmãos. Quando tu te converter, porque ele não era convertido, né? Nesse sentido, porque ele pensava tudo natural, né? Então ele só tinha uma vida, mas depois quando ele via, tem esse outro lado, que eu sou fraco, que não deu conta de brigar. Então assim, aí você vai ter que lutar no mundo espiritual, né? Com as armas de Deus, né? Então, aqui finalizando já mais um programa, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, né? E espero que você tenha absorvido alguma coisa aí, tanto do comentarista como nosso comentário. Que Deus venha abençoar grandemente e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. No nome de Jesus, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.